Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, do Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altíssimo Caríssimo Panfiro. Lição 18. Desprendimento. No instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Naquele, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido. Quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando o momento, a morte, ele é quase instantâneo. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, pergunta 155A. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Todos aqueles que pensam que os espíritos se separam abruptamente do corpo só observam a separação física, que mesmo esta não é tão rápida quanto possa parecer. Os sinais de decomposição orgânica, as dificuldades próprias de quem se desliga da matéria, a própria observação do espírito antecipadamente do mundo que irá habitar, brevemente tornam a separação algo diferente, difícil, mesmo para muitas criaturas. O que falar daqueles que, sentindo-se presos às emoções terrenais ou ligados pelas emoções às criaturas a quem amam, começam o processo da desencarnação, observando a vida a esvaiar-se por entre seus dedos, como que a se antecipar num processo lento, mas seguro da separação? O que falar dos que sentem que em breve deixarão os seus? Para esses, a separação é extremamente demorada. Muitas vezes vemos corpos sendo enterrados e espíritos presos à vida que acabam de deixar. Nesse caso, somente a lei de Deus poderá interferir, mostrando à criatura humana que todos prosseguirão em suas vidas, a despeito da separação orgânica. O homem precisa aprender a observar a própria existência, precisa ver que constantemente ele provoca uma separação. Suas ideias, seus sentimentos, sempre se renovando e se reelaborando, desligam-no do passado, das suas situações anteriores. A lei de Deus faz isso conosco diariamente. Nós, entretanto, ao nos separarmos de modo um pouco mais enérgico, um pouco mais dolorido, ao nos sentirmos desligados, acreditamos não poder prosseguir. Sentimos-nos mais sofridos do que nunca, julgando ser a dor irreparável. Homens, prestem atenção. Deus nos ensina a separação diariamente. E por que é que Deus nos faz essa proposta de separação? Porque é que muitas vezes nos sentimos desligar a pouco e pouco de certas emoções. Trata-se justamente da caminhada na direção do progresso. Todos estamos constantemente sendo convidados a prosseguir. Nenhum de nós poderá ficar estático, como eterno expectante. Continuamente, somos obrigados a mudar de ideias, de sentimentos para melhor. Evidentemente, somos chamados a mudar nosso comportamento. Agradeçamos a Deus permitir que isso aconteça. Percebamos na providência divina um encaminhamento de nosso espírito para as regiões celestiais, para as regiões de luz, para as regiões por ora inatingíveis, mas um dia lugares onde todos habitaremos. Tais mudanças que vão sendo efetuadas em nosso íntimo mostram-nos a caminhada do espírito imortal. Somos itinerantes. O progresso é a meta, a elevação é o fim. Caminhando para Deus, vamos atingindo cada vez mais metas expressivas do nosso progresso, até que cheguemos, afinal, ao ápice de tudo, à perfeição. Diante da morte do corpo, quando sentem antecipadamente o sofrimento, quando descobrem que alguém partiu, as pessoas passam por um processo muito doloroso, penoso, mesmo para muitos de nós, espíritos de Deus. Mas informamos sempre as criaturas dizendo-lhes: olhem um pouco mais adiante,
Observem o futuro. Alguém que partiu, que se desprende, está caminhando, está vencendo etapas, superando as distâncias, os problemas, as dores. Cada um de nós, certamente, que tem algo de mais sofrido no coração, alguém por quem chorar, a esposa, o filho, a mãe, aqueles todos que têm nos seus companheiros de jornada afinidade maior, digam para eles: chorem, meus filhos, chorem. Jesus chorou também um dia no Monte das Oliveiras. À semelhança do Cristo, não percam a confiança em Deus. À semelhança do Cristo, que diante da dor soube ainda indicar roteiro para a própria mãe, e a separação tão dolorosa para muitos será o espetáculo da confiança em Deus para os que souberem crer. O espírita aprenderá a ciência do desprendimento na medida em que ele próprio se sinta desprendido das coisas do mundo. Façamos isto, pouco a pouco, desprendamo-nos das coisas menos importantes. Não nos preocupemos com as coisas tão difíceis de desligarmos. O tempo nos ensinará o desligamento necessário daquilo que for pequenino, sem importância, que não representa nada de útil para seus espíritos. Comecem a desprender-se. Há pessoas que começarão a fazer isso com uma pequena peça de roupa, com um pequeno objeto, outras com coisas de mais importância. Todas, entretanto, estarão aprendendo a espiritualizar-se, que é o que devemos buscar. Que esta lição da noite de hoje torne cada um de vocês um tanto mais desprendido. De cada um se espera o que se cresça no sentimento, na busca do amor e na busca de Deus. Nosso desprendimento não pode ser assim um ato de puro desprezo por alguma coisa, não. Nosso desprendimento significa escolha por algo mais importante. E o que há de mais importante no ser humano do que a própria vida? A vida material tem uma fase, a vida espiritual tem como consequência a união com Deus, que é a busca final de tudo. Que Deus nos ajude, abençoe, nos proteja e nos dê um final de estudos e de trabalhos espirituais com muita paz. Vosso irmão Antônio de Aquino, amparado também pelo irmão Baltazar. O homem precisa observar a própria existência. Precisa ver que constantemente ele provoca uma separação. Assim nos fala Antônio de Aquino. Aprendemos que somos seres espirituais, que o nosso verdadeiro mundo é um mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Mas por nossa necessidade e vontade, temos que vir para o mundo material para ganhar novas experiências. E para isso, tomamos um corpo de carne. E vamos assim iniciando a nossa jornada evolutiva. Quando crianças, nós vestimos roupas de crianças, temos brinquedos, mas vamos crescendo e vamos assim passando de uma fase para outra da vida, da juventude, para a idade adulta, para a velhice, e vamos percebendo e abandonando ideias, comportamentos, atitudes, porque é assim a vida, é crescer, né? É buscar novas ideias, novos pensamentos, novos sentimentos, novas formas de aprender o mundo. E para isso, precisamos nos desprender das antigas lições para tomarmos posse das novas lições. Assim como tudo na vida, a todo instante estamos nos separando das velhas lições para ganharmos tempo para novos aprendizados.
na nossa família, vamos a crescermos tendo a necessidade de criarmos novos laços, de formarmos novas famílias. Então vamos nos separando da família inicial e construindo outra. Assim é no trabalho. Vamos formando novas relações e ao crescermos nesse trabalho, muitas das vezes ocorrem situações em que vamos ter que deixá-lo para seguir novos caminhos profissionais em outros lugares, em outras cidades, em outros países. Então a vida assim está nos chamando sempre para novos aprendizados. Assim trocamos de residência, de bairro, de cidade e vamos aprendendo que somos seres que precisamos dessa renovação sempre na nossa vida. Mas muitas das vezes nos apegamos a muitas coisas, como a muitas questões, e achamos que elas são tudo na nossa vida. E esquecemos que só estamos aqui de passagem. Uma passagem muito necessária, muito importante. E precisamos observar o que é que viemos fazer aqui. Por que estamos, com quem estamos, o que fazemos. Se estamos assim, de fato, numa grande mudança, uma grande proposta de nos melhorarmos. E as mudanças que ocorrem na nossa vida, seja no trabalho, seja na residência, seja na família, são sempre para nos chamar a atenção sobre o nosso comportamento, sobre a nossa conduta, sobre as nossas ideias preconcebidas, que muitas das vezes não nos servem com muita utilidade. Assim como os objetos materiais que a tecnologia vem aí implementando novas formas de uso. E nós vamos cada vez mais querendo adquirir essas novas formas. Mas às vezes nos prendemos a certas ideias, nos prendemos a certos objetos, a certas coisas, e quando eles não se tornam muito úteis para nós, nos provocam grandes sofrimentos, grandes angústias. E para isso, devemos observar que essas questões materiais não podem ser a razão da nossa vida. Porque a razão da nossa vida é a nossa melhoria íntima, do nosso caráter, da nossa forma de tratar os outros, de observarmos as leis de Deus, que são as leis de amor, de justiça e caridade. Se estamos caminhando dentro dessas leis, se estamos conseguindo vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, porque esses são os apegos que nós temos, muitas das vezes, que nos libertar, porque não levamos nada deste mundo. Assim como chegamos ao nascer sem nada, daqui também iremos partir sem levar nada, nem o nosso próprio corpo, porque tudo na nossa vida é empréstimo. Tomamos emprestado para aprender, ganharmos experiências, conhecimentos que vão nos elevar. E para isso, precisamos nos libertar, nos desprender, nos desapegar das coisas do mundo, porque elas vão ficar no mundo material
porque só levaremos desse mundo o bem ou o mal que construirmos à nossa volta. Por isso que Antônio de Aquino nos chama a atenção, para observarmos as escolhas que estamos fazendo. Se estamos escolhendo o caminho do bem, que é o caminho do amor, da justiça e da caridade. Se estamos percorrendo ou buscando fazer o melhor para os outros, e assim como gostaríamos que os outros fizessem o melhor por nós. Então são essas lições que devemos buscar. Se estamos contribuindo favoravelmente para melhorar a vida dos outros. Se estamos buscando construir relações saudáveis. Se estamos tratando todos os outros da melhor forma para que os outros se sintam bem conosco. Porque só levaremos desta vida tudo aquilo que construímos com os nossos sentimentos. Só levaremos da vida tudo aquilo que as traças não podem consumir, nem a ferrugem possa corroer. Então devemos pensar que ao partirmos dele, só levaremos as lembranças e os sentimentos. E quando chegarmos ao nosso verdadeiro mundo, são com esses sentimentos e essa bagagem que seremos vistos. Às vezes nos apegamos de forma muito sofrida às pessoas. E quando elas não podem mais fazer parte da nossa vida, quando elas precisam partir, nós sentimos como se Deus não fosse justo conosco. Mas, na verdade, aquele que cumpriu a sua missão precisa voltar, se desprender dessa matéria para realizar novos rumos. É como alguém que estava preso, cumpriu sua pena e ganhou a liberdade. Não podemos desejar que o outro, ao ganhar sua liberdade, continue preso. Estaremos sendo egoístas. Eu sei que é sofrível para todos nós a perda dos nossos entes queridos e amados, dos amigos. Mas nós somos seres imortais, viveremos para sempre. E nos encontraremos nesse mundo maior com os nossos amores, com os nossos amigos e até mesmo com os nossos inimigos, com aqueles que não tratamos bem. Porque a vida é uma só. Ora estamos no nosso mundo espiritual, ora estamos no mundo material, tão necessário para a nossa existência, para a nossa evolução, para o caminho rumo à perfeição. E para um dia nos tornarmos perfeitos, precisamos aprender, através dos caminhos do amor, o melhor que nós pudermos. Então, esse momento é uma pequena fase do espírito, que é a fase de encarnado, em que ele vem para uma escola e a cada série ele ganha novos ensinamentos. E as lições da vida são assim como na escola. Você está na série condizente com seu grau evolutivo e precisa trocar de série sempre para chegar lá no nível superior. Que Deus, que Jesus nos abençoe e que compreendamos que estamos aqui para crescer em amor, para crescer como seres pacíficos. E para isso precisamos nos esforçar, se desapegar desses instrumentos que nos foram oferecidos
momentaneamente para a nossa evolução, oferecidos por Deus, nosso Pai, que nos dá tudo de melhor para que possamos assim, um dia, podermos chegar a Ele como aquele filho que entendeu perfeitamente o seu amor. Muita paz para todos nós.